Então, sem mais delongas, no último domingo, terceiro domingo de outubro, aliás, o mês de outubro, né, é marcado também como o mês do educador cristão, o mês da educação cristã. E no terceiro domingo, na semana passada, nós comemoramos o Dia do Educador Cristão. Você que acompanha o Batistas em Pauta deve lembrar que alguns meses atrás nós recebemos aqui a Elana Ramiro, que é diretora executiva da Ordem dos Educadores Cristãos Batistas do Brasil, e a Márcia Kopanichin, que é a presidente da organização e agora também é responsável pelo Departamento de Educação Cristã da CBB. Hoje a gente vai falar de novo de educação cristã, mas agora pensando em igreja, pensando no papel do educador cristão mesmo, né? E para isso nós temos aqui duas convidadas especiais. A primeira delas é a irmã Laudicea Cordeiro de Pina, ela que é a primeira vice-presidente da UECBB e é membro lá da Segunda Igreja Batista em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Laudicea, bem-vinda ao Batistas em Pauta. Muito obrigada, boa tarde. É uma honra muito grande esta oportunidade que estão nos dando para a gente estar falando sobre educação cristã, que é uma coisa que arde, né, no nosso coração. Muito bom. E nós temos aqui também a Vanessa Ramos, que é a segunda secretária da UECBB, e ela que é membro da primeira Igreja Batista em Petrolina, ali em Pernambuco. Vanessa, bem-vinda ao Batistas em Pauta. Obrigada pela oportunidade, que Deus possa nos abençoar nessa tarde de troca de experiência, né, de exposição da importância da educação cristã, do papel do educador para a ação, né, efetiva do ensino da palavra nas nossas igrejas. Muito bom. Então, você que está ouvindo a gente aí, que trabalha na sua igreja, na área de educação e em outras áreas também, você que Uhum. trabalha em outras áreas, é importante você estar ligado no que você vai ouvir hoje aqui, tá bom? Então, compartilhe com outras pessoas aí esse programa do Batistas em Pauta. Então, para a gente começar, Laodiceia, Vanessa, muitas pessoas, né, como pensam em igreja, pensam, obviamente, ministério pastoral, ministério de música, por exemplo, mas tem um outro ministério muito importante, né, que é o Ministério de Educação Cristã, o papel do educador cristão ou da educadora cristã, né? E ele está envolvido em diversas áreas ali em nossas igrejas, como por exemplo a escola bíblica dominical, né? E Uhum. nós batistas aí somos chamados de os bíblias, né? Falavam muito isso antigamente, né? Então é algo que a gente valoriza muito. Então eu gostaria que vocês compartilhassem, né, qual é o papel, né, do educador cristão na escola bíblica dominical. Pode Eu vou começar, começar então? Laodiceia. Posso Isso, começar então? pode sim. Bem, a escola bíblica dominical é assim a mola mestra, a gente pode considerar como a mola mestra assim do ensino bíblico na igreja, né? Então, tudo começa na escola bíblica dominical. A importância dessa escola é tão grande que ela é chamada de escola, não é? E uma escola ela tem um programa, ela tem um projeto de ensino. Então, são muitas coisas envolvidas para que essa escola possa dar certo e alcançar o seu objetivo. E o papel do educador cristão nessa escola é gerir esse ensino bíblico numa amplitude maior, não só na direção, mas numa amplitude maior, que para muitas pessoas o educador cristão, o único papel dele na igreja é estar dirigindo ou gerindo a escola bíblica dominical, mas essa é apenas uma fatia do trabalho do educador cristão. E foi bom você ter falado no início sobre educador ou educadora, porque até pouco tempo se tinha essa visão de que era só educadora cristã, que o Ministério de Educação Cristã seria só para mulheres. Mas, graças a Deus, a visão foi ampliada e hoje nós temos muitos homens educadores que são chamados para a área do ensino e eles estão atuando como educadores. A Vanessa vai complementar aí essa Só, pergunta. só um rápido complemento, né? Talvez seja porque, né, as nossas escolas, né, de educação cristã, que é o CIEM e o SEC, né, antigamente tinha essa questão do internato, né, Uhum, eram apenas meninas, né? Então acredito isso. que isso criou um imaginário batista, né,
que a área de Uhum. educação cristã fosse apenas para mulheres, né? E quando eu fui citar aqui, eu lembrei que ainda é a maioria de mulheres, né? Nessa área de educação Uhum. cristã, eu vejo lá no blog da UECBB, por exemplo, a maioria de mulheres, mas tem educadores lá colaborando Com também. certeza. Uhum. Vanessa, Vamos então ampliar, né? Já estamos ampliando aí na nossa ideia de que educação não é só para mulheres, né? A educação também é para todos, né? E nós podemos, e existe esse espaço de formação também para os homens. Então, já começamos ampliando, né, Laodiceia? Com certeza. E vamos ampliar também esse entendimento sobre a educação, o trabalho do educador só relacionado à escola bíblica dominical, né? perfeito. Eu quero trazer para vocês a ideia de que o educador pode transitar em diversas áreas, né? E ele pode ter seu trabalho de forma específica, ele pode ser um gestor, ele pode ser um coordenador, ele pode ser um professor. Então, o educador, ele pode transitar nessas diversas áreas, né, de atuação, tá? E a outra coisa é que a educação cristã, ela está além da escola bíblica dominical, né? Está para servir a igreja para além da escola bíblica dominical. E a educação cristã pode servir em união, né, com o PGM, o Pequeno Grupo Multiplicador, os PGIs, que são os pequenos grupos infantis. A gente pode atuar também de forma direta na nossa relação com o pastor e na pregação bíblica, né, no RD, que é o relacionamento discipulador, em escola de teologia, que a igreja pode ter, nos encontros por faixa etária. Então, a educação cristã, ela está também para servir nessas diversas oportunidades de ensino, tá? E o Sim, educador está aí para isso, para também servir a igreja em diversas posições, né? Como professor, como eu disse para vocês, gestor, coordenador, né? E essa é assim, uma visão inicial sobre a educação cristã e sobre o papel do educador. muito bom, porque justamente isso que acontece, acho que na maioria dos casos, né? Quando as pessoas pensam, né, em educação cristã, ligam apenas à escola bíblica dominical, né? Uhum, Mas se você uhum, pensar na palavra do educador, ela é uma palavra muito ampla, né? Pode ser um educador musical, né? E a igreja tem uhum, música, né? E outras áreas a educação cristã vai conversando, né? Então, muito importante perfeito. já de cara, né? A gente É, abrir esse leque e já quebrar esse tabu, né? De uma vez por todas, né? Que o educador sim. cristão não só trabalha com a escola bíblica dominical. Claro que ela é muito importante, deve ser valorizada em nossas igrejas, mas o trabalho é amplo, né? Uhum, E pensando ainda em escola bíblica dominical, o educador ele pode revisar, né, algumas coisas, ele pode estar diretamente atuando em algumas coisas, né? Então, eu gostaria de começar pela Vanessa agora, que falasse, né, sobre o que precisa ser revisado a partir na escola bíblica dominical, a partir do olhar do educador cristão. uhum. Esse olhar do educador, ele é importante porque justamente ele vai ver, né, quais são os pontos positivos na atuação dele, né, na igreja local, quais são os pontos negativos, e o educador tem essa capacidade de fazer avaliação, né? Ele vai fazer parte de todo o processo, na verdade, né? O educador faz parte de todo o processo de desenvolvimento de ensino e aprendizagem. Então ele vai pensar, ele vai planejar, ele vai analisar, ele vai observar como é a prática da educação, como é que está sendo desenvolvidos os projetos de educação. Então, ele vai ter essa oportunidade, esse olhar, né, mais apurado, digamos assim, e ele vai poder fazer implementações, ele vai poder fazer mudanças. A partir desse olhar, dessa análise, ele faz essas mudanças, ele pode propor, né, para os professores, para a sua equipe de trabalho, para os líderes da igreja, ideias que são inovadoras, a partir da análise que o educador faz. Então, essa prática do educador ela é importante porque vai promover o serviço, né, a prestação, né, de serviço, o processo de ensino-aprendizagem nas igrejas. Por isso, o educador ele é importante, porque ele tem esse olhar mais específico, mais apurado sobre a educação, sobre os processos de ensino-aprendizagem, sabe? Sim, E isso é importante com relação às diferenças, tanto culturais, Sim. diferenças individuais, diferenças
de metodologias que precisam ser aplicadas em cada situação, né? Porque você falou no início, nosso país ele tem dimensões continentais e a gente vê muita diferença, às vezes, dentro de um próprio estado. Dentro de um Sim, estado você já vê diferenças, ainda mais em estados diferentes, com culturas diferentes e níveis intelectuais também. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração para a gente poder organizar um projeto de educação para uma igreja. muito Perfeito, bom. Laura. E Concordo. aí vocês falando disso, né, realmente, né, a Laodiceia está ali no Centro-Oeste, a Vanessa está no Nordeste, realidade totalmente diferente, né? Vocês falando Uhum. aí, eu lembrei de um programa que nós tivemos aqui com a Juventude Batista Brasileira para falar justamente disso, né, de como é que estavam os trabalhos nas determinadas regiões e cada um compartilhou essas diferenças, né, do trabalho, as dificuldades, as facilidades. Então tudo isso Uhum. vai ter uma influência, né, no ensino e no trabalho do educador cristão. É algo que vocês compartilharam comigo que eu achei muito interessante aqui, é a questão a robustez, né, do ensinamento bíblico, né? A escola bíblica dominical ela serve para isso, para trazer a gente essa força, esse conhecimento bíblico. E o que eu achei interessante aqui é a questão da interdisciplinaridade, né, que vocês falaram, né, de cidadania, política, fé, libras, filosofia, né? Eu nunca tinha parado para pensar, confesso que eu nunca tinha parado para pensar na EBD, né, com esse leque de assuntos, né? Porque a gente pensa, obviamente, escola bíblica dominical é só Bíblia, né? Mas como que a gente pode fazer isso e como que o educador trabalha, né, esses assuntos na EBD? Você Pode pode ser você. usar a Bíblia, né? Você não vai tirar a Bíblia da EBD para introduzir esses temas, mas você pode utilizar a Bíblia usando temas específicos para cada classe. Então, por exemplo, nós tivemos na nossa igreja, até pouco tempo, paramos na época da pandemia, uma classe em inglês. Legal. Então, as pessoas que falam inglês, que estudam inglês, que queriam melhorar o seu inglês, elas participavam dessa classe. E essa classe ela era dirigida pelos próprios alunos, mas as lições eram as mesmas lições que eram estudadas nas outras classes, Sim, só que na língua em inglesa. inglês, entendeu? Então, eles aprendiam os ensinos bíblicos e, ao mesmo tempo, eles estavam desenvolvendo a língua, né? O que eles queriam melhorar na vida deles, na vida secular deles. Então, isso é muito importante. Tem igrejas que têm classe com libras, em libras, estudando a Bíblia, mas em libras. Então, essas coisas todas, essas particularidades, a gente pode inserir na escola bíblica dominical, que também é uma forma de você agregar pessoas, de você atrair pessoas a participarem da escola bíblica. Perfeito. Ô, Estevão, então, quando a gente fala Oi. sobre robustez, é justamente isso que a Lau falou, sabe? É a gente fazer a junção, explicar para eles, por exemplo, no período político, né? A gente não vai dizer para o nosso aluno em que político votar, mas a gente vai dar a ele munição bíblica. Por exemplo, Isso. Provérbios fala sobre ser sábio, né? O livro de Salmos também fala sobre isso. Então, a gente vai dar essa munição, né? Essa condição dele fazer uma boa escolha. Isso é cidadania, é uma educação que forma um cidadão, né? Através do estudo da Bíblia, você pode fazer boas escolhas. Então, a gente coloca essas temáticas aí, né? Dentro da cidadania, política, fé. Então, envolvendo esse texto bíblico, né? Nessa aquisição de conhecimento e trazendo para a prática desse nosso aluno, né, uma possibilidade dele fazer decisões baseadas no que a palavra de Deus diz, sabe? Ética e Então, moral também. ética, moral, exatamente, promovendo essa maturidade cristã, né? Uhum. Que vai além dos muros do espaço eclesiástico, ele é para a vida. O aluno vai ter esse conhecimento e vai poder praticar, vai poder atuar
no seu dia a dia, no seu cotidiano. E é legal isso porque alguns anos atrás, né, as pessoas falavam, né, que os cristãos, né, não tinham conhecimento em outras áreas a não ser dentro do contexto religioso, né? Então, Uhum. trazermos isso para a EBD, para um ambiente religioso, para um ambiente de igreja e equipar, né, capacitar os membros, né, a Exato. igreja é importante para quando, né, o aluno se deparar com alguma situação do tipo, né, essa questão em quem votar, né, alguns assuntos que estão em pauta, né, na nossa sociedade, o aluno ele já vai aprender primeiro na igreja, né, Uhum. não em outro lugar. Então, ter a igreja, né, o educador cristão, a escola dominical, enfim, ter esse pensamento é muito importante. Algo que eu queria falar com vocês também é sobre a questão da metodologia, né, de ensino na escola bíblica dominical, né? Tem metodologias que são muito eficazes e outras nem tanto, né? Mas a gente sabe também, como a Laudicea falou, o Brasil aí com dimensões continentais, realidades diferentes, né? Então, como que o educador cristão, né, na opinião de vocês, aí, conhecimento de vocês, pode atuar para que a igreja tenha uma metodologia de ensino uniforme? Porque às vezes a gente vê uma classe muito boa na igreja, uma determinada classe vai muito bem, e a outra talvez nem tanto, né? Porque talvez não tenha esse padrão de ensino. Pode começar, Laodiceia. Bem, eu acho que isso aí a gente pode fazer, pode trabalhar um pouco através da formação continuada com os professores da EBD, né? É uma coisa que a gente não pode deixar de lado, é essa questão da formação do professor, de estar sempre conversando com eles, reunindo com eles, oferecendo algum treinamento, mostrando as novas tecnologias, as novas metodologias de ensino. É lógico que nem todo mundo tem assim o jeito, né? Não tem outra palavra agora, para determinadas metodologias, usar determinados métodos de ensino. Sim, Mas eu acho também a diversificação entre os professores de uma classe ajuda bastante. Eu costumo trabalhar, nunca costumo trabalhar com um professor apenas numa classe. Eu tenho sempre de 3 a 4 professores e eles intercalam, eles fazem escala, né, durante o mês. Então, eles têm praticamente um mês para preparar uma boa aula. perfeito. E aí, se o aluno ele não se adapta bem com um professor, mas ele sabe que no domingo seguinte vai ser outro professor. Então, de repente, aquele outro professor já vai mais, fala mais a linguagem dele, está mais de acordo com o método dele, o estilo dele de aprendizagem. Porque existem os métodos de ensino e existem os estilos de aprendizagem, né? Então, cada pessoa tem um estilo para aprender. E a gente, então, tem que ter esse jogo de cintura para poder equilibrar a coisa, né, para que o trabalho possa ter um bom andamento, um bom funcionamento, né, e chegue a um objetivo bom. Vanessa? Posso dar continuidade? Tá. Então, Pode. exatamente, esse ponto é o ponto mais forte, né, Laodiceia? A gente sempre vai bater nessa tecla de que nós, enquanto professores, educadores, precisamos estar revisitando conhecimento, né? E esse conhecimento, ele não para, gente. As metodologias, elas vão cada dia mais aparecendo um método novo, um recurso didático novo, uma tecnologia nova, e a gente precisa estar antenado, a gente precisa estar por dentro desse novo que vai aparecendo, vai surgindo, né? O professor não pode ficar parado, o educador também precisa ter essa visão ampliada. Eu queria destacar que, além dessa formação que é importante, esse envolvimento do educador com o seu grupo de professores, ele é muito importante, sabe? Uhum. Numa Perfeito. reunião nossa, a gente já teve, na conversa mesmo, a possibilidade de um dos nossos professores que tem a habilidade ensinar a outros como fazer Isso. um slide que seja interessante, Uhum.
como utilizar o Canva, entende? Então, se a gente se relacionar, se nós nos relacionarmos com o nosso grupo de liderados, né, enquanto educadores, a gente pode daquele grupo mesmo ter pessoas que vão fazer essa formação, né? A gente só vai conduzir, só vai fazer essa mediação. Então, acho que é importante esse bom relacionamento entre os nossos liderados, entre as pessoas que fazem parte da nossa equipe, promover essa formação, o educador que está à frente, procurar cursos para fazer, participar de congressos, ter estar por dentro do que está acontecendo, né, de novidade para implementar. Eu acho que é importante o educador estar por dentro para que ele passe essa segurança para os professores, e aí então a gente faz essa implementação a partir de uma segurança que esse líder, que é o educador, já tem do método, do recurso didático, sabe? Muito bom. Além E de a Opa, funcionalidade dele, né? Além Desculpa. de que a UEC-BB está sempre oferecendo cursos, Exato. né? E esses cursos não são fechados para os educadores, eles Uhum, são abertos para professores, liderança das igrejas. uhum. legal. Eu ia falar exatamente isso e a questão que igreja realmente é relacionamento, né? Porque muitas vezes nós ficamos muito presos na questão da agenda, reuniões aqui e acolá. A gente esquece desse relacionamento e às vezes está perdendo um talento, né? Às vezes uma pessoa que sabe Uhum. sobre algum assunto e pode ajudar o outro, mas por conta de não se relacionar, a igreja acaba não sabendo, o ministério acaba perdendo, né? Vocês Uhum. falaram aí de atualização constante, né? Um trabalho também que precisa de atualização constante para o educador cristão é o ministério infantil, né? É sempre uma Uhum. novidade, né? O tempo todo. É um trabalho que realmente requer muita novidade, muita criatividade, né? Então, vou começar pela Vanessa agora, que vocês compartilhassem, né? Qual é o papel do educador cristão no ministério infantil, né? Como que ele deve atuar, né? Como que ele deve influenciar ali, né? No bom sentido da palavra. Uhum. O educador ele vai ter esse espaço, né, de fazer a gestão do departamento infantil também, né? Em todas as outras faixas etárias ele vai atuar dessa forma, né, fazendo a gestão desse departamento, digamos assim, ou ministério, depende da sua igreja e como é chamado aí, né? Então, tem igreja que a gente chama de departamento, tem igreja que é ministério. Na nossa, nós chamamos de PIBzinha. E dentro da PIBzinha, né, está Legal. todo o trabalho da Escola Bíblica Dominical, do PGI, do relacionamento discipulador. Então, nós fazemos o discipulado também com as crianças, o encaminhamento para o batismo, né? Então, todo o trabalho do Ministério Infantil está dentro desse nome, PIBzinha que colocamos, tá? Então, esse educador ele vai fazer essa gestão. Cuidado das pessoas que estão trabalhando, formação dos professores, formação dos pais também. A gente vê que tem muita necessidade dessa formação também dos pais, né? E capacitação dos professores, sabe? Como eu disse anteriormente, o educador, o líder, precisa se sentir seguro quanto ao recurso que vai utilizar. Então, como é que ele vai se sentir seguro? Quando esse recurso ele é apresentado para ele de forma bem minuciosa, detalhada, para que ele possa trabalhar bem. Porque às vezes, gente, é um detalhezinho, sabe? Um cabo de HDMI que não funcionou, né? E aí esse professor tem a dificuldade na sala de aula. Então, o educador pode trazer essa formação, né, para os professores, ele faz a gestão do departamento, ele promove a formação dos pais de forma direta com as crianças, né? A gente pode ver esse ensino bíblico, qual vai ser o programa que vai ser utilizado, como esse programa vai ser desenvolvido, qual é o objetivo que nós temos com esse programa no departamento infantil, de onde queremos partir e para onde nós iremos com essa temática que vai ser abordada. Então, o departamento infantil em si também tem um propósito, né? O aperfeiçoamento, o desenvolvimento cristão das nossas crianças, o acompanhamento relacional, mais uma vez, através do discipulado. Então, o educador participa de todo esse processo, que é bem grande também, né? É muita coisa mesmo, hein? É. Laodiceia, Bem, a Vanessa estava falando aí sobre essa questão do propósito, né?
do projeto, do conteúdo, tudo isso que precisa ser visualizado e trabalhado através do educador cristão. Sim. A gente também tem que, voltando àquela questão das diferenças locais, regionais, né? E também a diferença entre igrejas, né? Cada igreja tem um jeito de trabalhar com o seu departamento infantil, cada igreja tem, também depende do pessoal que está trabalhando, que a igreja tem para trabalhar com o departamento infantil, não é? Então, o que a gente tem que ver é que o Ministério Infantil ele precisa ter uma integralidade, precisa ser integral, né? A gente vai trabalhar com a criança o quê? Só evangelização? Só estudo bíblico? O que a gente pretende ensinar para essa criança para que ela tenha uma educação cristã completa, né? Então, a gente precisa ver todos os âmbitos dessa educação cristã. Na nossa igreja, a gente tem trabalhado, é uma igreja ainda um pouco tradicional, denominacional, né? Então, a gente trabalha com EBD, a gente começa com a EBD, nós temos o culto infantil, nós temos os amigos de missões e nós temos o coro infantil. Então, as crianças elas passam pela questão do estudo bíblico, através da EBD, ela tem o culto infantil, onde ela vai aprender a cultuar, ser evangelizada, ela tem os amigos de missões, onde ela vai trabalhar missões, aprender sobre o que é evangelizar, o que é falar de Jesus para o coleguinha, e ela aprende a louvar através do coro infantil. Isso dos pequenininhos, mas nós temos também as mensageiras do rei e os embaixadores do rei que atendem aos juniores, Sim. né? Então, e o coro infantil já pega toda essa turma de 3 até 11 anos de idade. Então, a gente precisa ver no Ministério Infantil essa formação também, como a Vanessa falou, da formação de professores para toda essa faixa etária e nesses diversos departamentos do Ministério Infantil, né? E a questão do discipulado, a gente tem trabalhado com os pais para os pais fazerem o discipulado dos seus filhos. Então, a gente tem trabalhado para que eles entendam como um privilégio deles prepararem os seus filhos para o batismo. Isso tem dado muito certo e assim a gente vê no dia do batismo a felicidade da criança e dos pais também em terem passado por esse processo. Muito legal vocês levantarem essa bola, porque os programas do Batistas em Pauta eles estão se encaixando, né? Há algumas semanas a gente recebeu a Flávia Lopes aqui, que é a coordenadora de Amigo de Missões, e ela falou exatamente sobre isso, as diferenças da EBD para as crianças, o Amigo de Missões, o culto infantil. Então, a igreja, né, precisa ter em mente que são coisas diferentes, né, com focos diferentes, e aí a importância, né, de ter um educador cristão, né? Alguém ia falar? Eu interrompi alguém aí. Não. Eu queria só complementar. A Lau falou que a igreja dela é bem tradicional. Gente, eu queria dizer para vocês que eu sou jovem, mas eu defendo que o tradicional ele é importante, sabe? Em alguns momentos da nossa caminhada, a gente diz assim, vamos deixar o tradicional de lado e vamos seguir aqui com o que é novo. Então, eu acredito que, até espiritualmente falando, a gente precisa ter uma percepção espiritual de tudo isso, né? O tradicional, ele tem seus pontos positivos, ele é relevante para a formação cristã, então a gente precisa trazer elementos do que é tradicional e implementando novas tecnologias, métodos que tornem esse conhecimento interessante, tá? Então, lá, ó, eu super apoio o tradicional e acho que a gente precisa ir trazendo essas metodologias, a tecnologia para ampliar essa formação cristã. O tradicional não retrógrado. Isso, exatamente. Isso. Muito bom isso aí. Eu também sou batista tradicional, posso dizer, minha vida toda, né?
desde os 7 anos de idade na Igreja Batista e vejo como realmente isso foi importante, né? Na minha caminhada, Embaixadores do Rei, BD, depois Ministério de Louvor, enfim, né? E vejo como isso foi importante para mim, né? E para trazer uma maturidade cristã também. E só colaborando aí com a conversa, né? É muito bom ter essa parceria de pais e igreja, né? Trabalhando lado a lado, porque é uma visão minha, né? Nós vemos muitos pais reclamando, né? Claro que tem muitos conteúdos que são maléficos para as crianças hoje em Uhum. dia, isso ou outro, mas tem muitos pais que meio que deixam de lado, né, a sua missão de ensinar, de acompanhar, né, e ver que tem igrejas, né, que tem pais acompanhando seus filhos ali, trabalhando lado a lado com a igreja. Esse é o papel, né? Eu até puxei um ponto da declaração doutrinária da CBB, falando sobre família, nesse programa sobre amigos de missões, que realmente fala sobre isso, né? Que igreja e família precisam estar ali lado a lado, trabalhando para a Uhum. formação do indivíduo, né? Uhum. Nós recebemos algumas mensagens aqui, ainda não sei se são perguntas. A, a primeira delas é da Denilda, a Laudicea deve conhecer, a Denilda de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ela colocou aqui que é membro da CIB de Campo Grande. Então, Uhum. está acompanhando aqui o Batistas em Pauta. Denilda, muito obrigado pela sua participação aqui. Deixa eu ver se nós recebemos mais alguma mensagem. E temos também a irmã Maria Luísa, ela não colocou de onde é, mas também está acompanhando o Batistas em Pauta. Então, obrigado pela sua participação aqui. Você que está ouvindo a gente, quer mandar sua pergunta para a Laodiceia, para a Vanessa, elas estão extremamente preparadas para te responder. Tá bom? Então manda a pergunta aí que vai ser um prazer ter você interagindo com a gente aqui. Bom, falamos de Ministério Infantil, né, e vamos entrar agora aí no departamento de adolescentes e jovens, né? Por mais que estejam juntos aqui nesse bloco que a gente vai conversar agora, são fases de vida completamente diferentes, assim, né? Outra fase, né? Outros pensamentos, né? Então, Uhum. acredito que para o educador também seja um desafio transitar nessa área, né? E líder de jovens, líder de adolescente. Tem igreja que trabalha tudo junto, né? Que talvez seja um Uhum. problema. Tem igreja que já é separado, né? Adolescentes, jovens solteiros, jovens casados, enfim. Qual o papel do educador cristão nesse turbilhão aí chamado adolescentes e jovens? Eu vou Vanessa começar pode agora com a Laudis. começar. Pode começar com a Vanessa, então, vamos lá. Tá. Como eu disse, o papel do educador, ele vai funcionar de uma forma específica para qualquer faixa etária, né? Então, ele vai fazer a gestão. E procurar entender como funciona aquela faixa etária, tá? O que vai diferenciar é esse entendimento. Como as crianças elas funcionam, como são os estágios de desenvolvimento da criança, e aí agora a gente vem para esse público agora diferente, tá? O educador continua sendo educador, e ele vai olhar agora, ele vai perceber agora como é que funciona, como é que se desenvolve, né, o adolescente, como se desenvolve o jovem, quais são os ambientes em que o adolescente ele está inserido, quais são os ambientes em que o jovem está inserido, né? Isso é importante. Então, esse olhar do educador vai mais por essa ótica, tá? Ele vai pensar da mesma forma como pensou para o Ministério Infantil, na questão de que ele vai pensar no processo, ele vai pensar no conteúdo a ser trabalhado, ele vai produzir, planejar, qual é o conteúdo, qual é o ensino que vai ser dado. Então, ele vai ver, vai perceber em que ponto estamos enquanto juventude, e isso retoma aquela ideia de realidade, né, da igreja local. Então, em que ponto nós estamos com nossa juventude, que aí envolve o adolescente, o jovem, em que ponto nós vamos trabalhar nesse ano e onde nós desejamos chegar, né, com essa juventude, tá? Quando eu falava juventude, você Perfeito. entende que é o grupo de adolescente e o E grupo de jovens. jovem, tá? Então, o educador faz esse trabalho, certo? Aí onde entra um pouco diferente do infantil é que o educador, enquanto educadora, eu gostava de ouvir muito a opinião deles. Então, a gente fazia aquele Google Forms mesmo, para a gente poder ouvir quais são as sugestões, qual é a avaliação que o nosso aluno faz. E olha, adolescente tem sugestão, tem opinião para dar, viu? Inclusive, essa é uma fase de muita opinião, né? E eles precisam ser direcionados por nós que somos adultos, né?
Então, os adolescentes têm opinião, o jovem tem opinião, ele consegue fazer a avaliação, consegue pegar esse link, esse recurso e colocar ali as suas ideias, sabe? Então, enquanto educadora, eu também fazia essa escuta, né? Essa escuta atenta, profunda, tá? Então, acho que é importante a gente promover para esse adolescente jovem esse lugar seguro onde ele pode dialogar, onde ele pode conhecer mais da palavra de Deus, onde ele pode crescer, se desenvolver de forma segura, né? Porque o ensino que a gente quer passar ali nos espaços de ensino, de desenvolvimento deles, é para a vida, que eles possam desenvolver o que está sendo ensinado na escola, que eles possam desenvolver o que está sendo ensinado no trabalho, na universidade. É esse o nosso intuito, né? E Perfeito. essa segurança que a Vanessa falou que ele precisa ter, leva o educador a uma grande responsabilidade. Quem é que vai estar liderando essa turma? Quem vai estar trabalhando com os adolescentes e os jovens? Tem que ser pessoas que falem a língua deles, pessoas que tenham empatia. Se o adolescente não tiver empatia com a pessoa que está liderando, Não simplesmente não anda. vai acontecer nada. Simplesmente os adolescentes não vão nem na igreja, eles nem aparecem, não é? Então a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso também, a descobrir, aí está o papel de observador do educador, observar quem é a pessoa que tem essa junção, né? Essa empatia, essa simpatia mesmo com os adolescentes, que fala a língua deles, que eles gostam de estar com a pessoa, que eles têm confiança, que tem muito adolescente que não tem condições de conversar com os pais, mas ele tem abertura com o líder. E tem que ser uma pessoa de confiança dele e de confiança da igreja, não é? Para poder trabalhar com esse jovem e esse adolescente, que hoje em dia está bem difícil da gente conseguir pessoas assim para trabalhar com os adolescentes que estejam se inteirando desse mundo que eles estão vivendo, que é um mundo digital, é um mundo tecnológico, e a gente precisa de pessoas maduras espiritualmente, maduras emocionalmente e também que estejam inteirados com esse mundo do adolescente e do jovem de hoje. Algo que eu estava refletindo aqui enquanto vocês falavam sobre isso, o trabalho do educador cristão em geral, né? A aceitação dos líderes dos outros ministérios, na realidade de vocês, é tranquila nas conversas que vocês têm, o que vocês têm ouvido? Porque o educador cristão pode ter um planejamento perfeito de trabalho, mas talvez no Ministério de Jovens, por exemplo, tenha um líder que quer que o trabalho seja do jeito dele e talvez não queira ouvir o que o educador cristão tem para compartilhar, né? Como que vocês têm visto isso aí pelo Brasil, né? Já que vocês fazem parte da diretoria do UECBB, o que vocês têm ouvido, o que vocês têm vivido também em relação a essa parceria mesmo do educador cristão e o líder dos ministérios locais nas igrejas? Pode começar, Loticé. Bem, o que eu tenho visto ultimamente, né, nos últimos tempos, é que com a nova, não é nova mais, né? Com a forma de ministérios nas igrejas, ministérios colegiados, né? Sim. Então, perdeu-se muito essa ligação do educador com a juventude, porque muitas igrejas têm o pastor de jovens, não é? Então, a partir do momento que ele tem o pastor de jovens, é um ministério à parte, ele só tem Que é a ligação autoridade com... máxima. Exatamente. Agora, as igrejas menores, talvez, ainda tenha essa ligação, essa coordenação do Ministério de Educação Cristã
com a juventude. Para você, Vanessa, como é? Na nossa realidade aqui, a gente toda quinta-feira tem uma reunião da equipe pastoral, né? Então, por exemplo, líder de PIBzinha, líder da educação, líder dos jovens, nós nos reunimos. Mais uma vez, eu vou voltar nesse ponto porque realmente é um ponto que faz a diferença. Essa comunhão, essa relação entre a liderança te ajuda, né? O educador que se relaciona com o pastor dos jovens consegue implementar ideias novas, sabe? Consegue trazer pontos novos para essa liderança, sabe? Se você se relaciona bem, você pode expor o seu projeto. O pastor, que talvez não te compreenda tanto, pode expor a versão dele e vocês podem chegar num denominador comum. Entende o que eu quero dizer? Então, Sim, essa unidade, essa relação, essa interação te ajuda na negociação, vamos usar essa palavra, na negociação do que você deseja implementar, entende? Então, a gente tem reunião da equipe pastoral, o educador se encontra com o líder o pastor dos jovens, entendeu? Da rede jovem, a gente chama de rede aqui, rede kids, rede adolescente, rede jovem, rede casais, rede adultos, rede vencedores, que são os idosos. Então, essa interação faz com que eu possa ouvir o projeto do pastor, o pastor também ouve o meu projeto e minha ideia, enquanto educadora, e aí a gente vai tentar chegar num acordo, entende? Quando tiver difícil assim, é uma dica, né? Se a gente puder deixar essa dica, quando tiver difícil assim, acredito que um café, uma conversa, um espaço de escuta atenta dessa ideia do pastor. Então, o seu coração também está aberto a ouvi-lo e tentar chegar nesse acordo, sabe? Pode ajudar nesse momento de negociação. Se tá ficando difícil, Vanessa, não consegui ainda, mesmo fazendo essa conversa, mesmo tentando criar esse relacionamento, uma coisa que meu pastor fala muito é: ora por isso que tá difícil, né? E Deus vai ouvir a tua oração, Deus vai fazer a diferença. Quando eu falei sobre essa questão, porque o Estevão perguntou a nossa visão, né, com relação às igrejas. Sim. Eu não tenho essa dificuldade aqui na minha igreja, tá? Graças a Deus, a gente tem tido um relacionamento muito bom entre os ministérios. Então, a gente trabalha em conjunto, tanto que o projeto da nossa igreja é ministérios múltiplos. Então, a gente legal. trabalha sempre relacionado com o outro. Os ministérios não trabalham sozinhos. A gente sempre depende, interdependência entre os ministérios, tá? Então, é um trabalho bem em conjunto, não temos problemas. Mas o que eu falei foi a visão que a gente tem visto na Pelo maioria das Brasil. igrejas com relação a isso. Isso. Muito bom. Uma outra experiência, Estevam, bem rapidinho, Sim. quando a gente chegou aqui para exercer, né, esse papel de educador, né, atuar como educadora à frente do ministério. Então, eu era jovem, sou jovem ainda, mas eu era bem jovem. Cheguei em 2017. O quadro de professores, por exemplo, né, falando da escola bíblica, o quadro de professores tinha gente muito mais velho que eu, idoso, tem pessoas mais experientes que eu, entende? Então, o pastor costuma dizer que quando eu cheguei aqui, o voo estava desgovernado. Algumas salas escolhiam o material para ser trabalhado na escola bíblica dominical, entende? E aí, nesse início, eu procurei conhecer os professores. Ele disse que eu ganhei os professores para depois ir implementando mudanças. E isso realmente surtiu o efeito, né? Chega uma educadora nova, de uma outra cidade, uma pessoa mais jovem, né, com novas ideias logo de cara. Não, a gente vai fazendo isso com calma, né? E pedindo ao Senhor a direção, sabe? E assim, foi ganhando o coração deles e a gente foi implementando mudanças e a gente estabilizou esse voo, né? Muito bom. O pastor Rafael Abdala falou sobre isso também aqui no programa. Ele é jovem, tem 28 anos, e tem pastores com mais experiência, com mais idade, no que ele chama de colegiado, né? E ele disse que se ele não tivesse esses pastores junto com ele não conseguiria pastorear Exato. a igreja, né? Então é importante realmente esse relacionamento. Só para complementar junto com vocês, nós recebemos uma pergunta aqui de terras lusitanas, lá de Portugal. É o pastor Sérgio Vicente e Rosa. Ele que é da Igreja Batista em Abrantes, que é distrito de Santarém,
lá em Portugal. E ele mandou uma mensagem antes da pergunta: Graça e paz, obrigado pelo programa, é de muita edificação. Então, pastor Sérgio, obrigado aí pela sua participação e por acompanhar o Batistas em Pauta, ficamos felizes. Ele pergunta para vocês se existe um material didático que ele possa fazer download na internet, pois a igreja cresceu muito com jovens casais com filhos entre 2 e 9 anos. Acredito que essa seja a realidade também lá em Portugal, né? Esses materiais são escassos por aqui, né, que ele complementa, ou como adquirir, ou páginas com ofertas de cursos para professores. Acredito que o material da EQBB, né, vocês podem falar melhor do que eu aí, um material que possa atender a realidade lá do pastor Sérgio. Vai falar, Pode ser você, Vanessa. Vanessa. Ó, nós, né, temos a formação, e lá também pode complementar depois. A gente tem uma associação com a Faculdade Batista de São Paulo, que oferece cursos e capacitação, e com a Faculdade Batista Pioneira, no Rio Grande do Sul, tá? São espaços de formação. Outros espaços de formação que a UEPB oferece são os cursos breve, né? Então, a gente tem na área de Ministério Infantil, tem na área de capacitação dos professores, para recursos didáticos. Então, existe uma gama de cursos que são oferecidos, né? Outra possibilidade, a gente tem aí o SEC, o CIEM, com formação de educador cristão, né? E no SEC, por exemplo, que foi a casa onde eu me formei, a gente tinha lá uma matéria, matéria, vamos dizer assim, uma matéria específica sobre o Ministério Infantil, sobre as organizações missionárias, como implementá-las, como elas funcionam. Então, é um espaço de formação interessante. Legal. Aí o pastor Ele, Sérgio, né? Oi, pode falar. não pode complementar Falar para ele, né, que para quem está ouvindo, né, queira conhecer o material, os cursos que a OECBB oferece, pode ir no site oecbb.com.br, lá no Instagram também, que é o @educadoresbatistas, né? Tem uma série de lives que vocês fazem, né, cursos, enfim. Com relação a material, ele pode consultar o site da União Feminina, que tem muita Sim. coisa, tem a loja, né, com vários materiais, e tem também da editora Convicção, que é a editora da nossa convenção, que tem muito material aí oferecido, né, para serem usados. Eu não sei se ele tem assim dificuldade específica numa determinada área, mas aí ele pode deixar o contato e depois a gente, no particular, a gente fala com ele. Perfeito. Continuando aqui, uma outra área importante nas igrejas, né, e que merece, né, o cuidado é a terceira idade, né? Tem igrejas que têm um ministério consolidado e o educador cristão também está inserido nesse ministério, né, colaborando. É que eu vou começar pela Laodiceia agora, né? Como que você entende, né, o papel do educador cristão no ministério ali de terceira idade? Bem, é uma idade que também merece atenção, não Sim, é? É uma faixa que tem sido assim esquecida pelas igrejas. As pessoas, elas se dão a vida inteira, ela é criada na igreja, ela trabalha na igreja. Aí chega um certo momento que ela está cansada ou está doente, né? E aí vão surgindo outros líderes e esses líderes vão sendo deixados de lado e vão sendo esquecidos. E essas pessoas elas vão se sentindo inúteis para a igreja. E é um grupo que tem muito a oferecer ainda. Eles estão sim, vivos. Eles estão vivos, eles têm experiência de vida, não é? Eles têm exemplos para poder repassar para os novos, para os mais novos, e não é porque eles trabalharam no outro tempo que o que eles fizeram está descartado. Pelo contrário, muita coisa que foi feita ainda pode ser feita hoje, não é? E com os mesmos resultados.
Então, na nossa igreja, nós tivemos durante 15 anos o grupo da terceira idade, que era chamado de Idade Feliz, eu acho que era isso aí, e parou, falta de liderança, e ficou mais de 10 anos parado. E as pessoas sempre pedindo, né? Então, começaram a recorrer a outras igrejas próximas, onde tem o trabalho de terceira idade. Aí, no ano passado, uma irmã fez o curso do SEC, aqui no Polo, e nós temos o Polo do SEC aqui, no Mato Grosso do Sul, e uma irmã até da minha igreja, ela fez o curso, se formou, e o trabalho de conclusão de curso dela foi sobre a terceira idade. Muito bom. E ela se apaixonou, ela fez um projeto para trabalhar com a terceira idade, e ela passou um ano em São Paulo, lá em Praia Grande, e ela organizou um trabalho lá com a 60 mais, né, com o grupo 60 mais, e ela chegou aqui, ela voltou para Campo Grande, ela falou: "Olha, eu quero organizar o grupo da terceira idade, porque eu tô assim, Deus me chamou para isso, eu descobri que eu fui chamada para isso". E ela começou o trabalho, recomeçou há uns 2 meses, recomeçou o trabalho aqui e tem sido assim muito bom. O grupo vem viver a melhor idade. E a turma está assim a 1.000 por hora, toda semana, toda quinta-feira. É um trabalho, ela planejou uma programação bem diversificada, onde tem a parte espiritual, a inspirativa, tem a parte de ensinamentos, né, de bem viver, né, de como viver bem a terceira idade, tem a parte médica e tem a parte física. Então, cada semana é uma coisa diferente e tem sido assim muito bom mesmo, porque o idoso ele precisa conversar, ele precisa de companhia, ele precisa compartilhar as experiências deles, né? Não é só falar de doença, não é só falar de, mesmo que ele fale de passado, ele está revivendo, não é? Então, ele Sim. precisa desse espaço, e as nossas igrejas precisam rever isso para voltar a formar, ou quem nunca teve, organizar esse grupo na igreja, porque é de muita importância para a vida da igreja e para a vida das pessoas também da terceira idade. É porque o jovem, né, ao sentar, né, com o ancião, né, com o irmão da terceira idade, ouvindo as experiências dele, os conselhos, né, talvez pode evitar muita coisa, de viver muita coisa ruim na vida, né, só por conta de uma conversa, né, isso que vocês falaram, a questão do ser relacional na igreja e nos E ministérios. esse intercâmbio do jovem com o idoso é muito importante. Há poucos anos, os jovens da igreja, eles, no Dia do Jovem Batista, eles fizeram uma programação com os jovens dos anos 60, 70, 80. Então, eles foram lá, pegaram aquelas pessoas que eram jovens naqueles anos, fizeram entrevistas com eles, como era a juventude da igreja na época deles. Gente, olha, foi uma bênção. Foi muito bom, a igreja assim vibrou, e as pessoas que participaram, assim, você via a alegria deles revivendo aqueles anos da juventude deles. E foi assim muito edificante para os jovens de hoje. Legal. Vanessa? Pegando esse gancho com o que a Laudicea falou, aqui a gente fez uma programação com música. Então, a gente trouxe as músicas da época, anos 80, 90, e foi um culto maravilhoso. E os jovens cantando, sabe, essas músicas. Foi interessante. E se tornou até um musical. Aqui na nossa realidade, a gente tem a Rede Vencedores. E na Rede Vencedores, eles vivenciam, né, diversas temáticas, realizam estudo bíblico também, mas cuidam da saúde, da interação, da saúde emocional também. Então, nesses encontros de Rede Vencedores, são encontros mais, vamos dizer, light,
sabe? Para ele poder promover mesmo essa relação, essa comunhão com outros e com outras temáticas também, para além do estudo bíblico. Então, tem a escola bíblica também, inclusive, voltando à ideia do material, que a Laodiceia já falou, a Convicção, ela tem a revista que é para essa faixa etária também, né? Um material voltado para essa faixa etária, que estuda o estudo parecido com a Compromisso, né? Só que a revistinha é um pouco maior, a letra é um pouco maior, que ajuda eles nessa leitura, né? Na utilização do material. Então, o educador, visualizando essa faixa etária, né? Ele tem esse papel, como eu disse já nas outras, ver qual é o interesse desse público, ver onde nós estamos com essa faixa etária, interagir esse público, esse aluno, né, que já é um idoso, com outras idades, para torná-lo uma pessoa, ele já é vivo, mas torná-lo ele, né, Mais vivo. mais vivo ainda, com vontade de compartilhar suas experiências, dividir aquilo que ele sabe. Então, o educador pode promover esse espaço, né? Aqui na nossa realidade funciona assim: a gente tem a escola bíblica, faixa etária, com a faixa etária, e nós temos a rede Vencedores. E esse tem sido o trabalho realizado aqui. Muito legal. Nós já estamos perto, né, do final do programa, mas ainda temos assunto para falar. Mas só um adendo aí, um comentário da irmã Maria Luísa que compartilhou com a gente. Ela está ouvindo, está acompanhando, está interagindo com a gente aqui no WhatsApp, falando, né, que bom, vocês atuam como educadoras cristãs na igreja de vocês e muitas outras, né, mas infelizmente ainda não é realidade em outras igrejas, né? Ela compartilhou aqui que é a realidade da igreja dela, dizendo o seguinte: esse momento que estamos ouvindo, que é o Batistas em Pauta agora, faz rever a nossa realidade. Estive perto de muitas educadoras religiosas e aprendi muito. Hoje, na nossa igreja, não temos uma educadora e sinto muito falta. A fala é que não temos verba suficiente, né? E é mesmo uma lacuna que fica. Vocês estão de parabéns aí. Ela deixa essa mensagem para vocês. Mas tem igrejas que ainda pensam assim, né? Que é um gasto, né? E não é um investimento. Uhum. Vocês querem compartilhar, Sim. querem comentar? E a gente precisa abrir a mente. Como é o nome dela? É a irmã Maria Luísa. Irmã Luzia, Maria Maria Luísa. Luzia, isso. Sim, Maria Luzia. Luzia. Realmente é uma realidade de algumas igrejas, e a gente aqui tem essa oportunidade de apresentar para vocês o quão importante é o trabalho do educador, né? Essa formação faz a diferença na solidificação da educação cristã da igreja local. Então, tendo essa figura, o trabalho ele é desenvolvido de uma forma ampliada, de uma forma mais detalhada, mais específica para a nossa realidade, né? E a gente gostaria de deixar aqui o convite, né, e abrir os olhos, abrir a visão de quem nos ouve para essa importância, né, abrir os olhos também para que a igreja local possa visualizar vocacionados e investir. Não vai ser um gasto, vai ser um investimento. A partir do momento que a gente abre os olhos dessa forma, esses vocacionados vão ser direcionados para algo muito especial e relevante. Jesus Cristo, no seu ministério, ele ensinou, ele é o nosso maior exemplo. E a gente precisa desenvolver também o ensino cada vez mais nas nossas igrejas, né? Como eu disse também em uma das falas aqui, né? Não é uma formação só para esse espaço eclesiástico. Nós temos nossos alunos vivenciando Jesus Cristo na prática, nos seus ambientes relacionais, na escola, no trabalho, na universidade, em todos os espaços, na rua, né? Com seus vizinhos. Então, é uma educação muito completa. E se a gente abrir os olhos, se os pastores que estão nos ouvindo abrirem os olhos para isso, para esse investimento, visualize os vocacionados de sua igreja, invista neles e você vai ter um trabalho de educação cristã sendo realizado na sua igreja de uma forma mais sólida, mais firme, sabe? Essa é a importância. Muito legal. Já aproveitando nessa questão aí do investimento, mas a gente sabe que o educador cristão ele transita por diversas áreas, né? Mas tem algumas formações que eu acredito que são básicas, né? Para um educador cristão, para quem é vocacionado e quer atuar nessa área. Eu vou direcionar a pergunta primeiramente à Laodiceia. O que o educador cristão, né,
para começar, pelo menos, né? O que ele deve estudar, qual deve ser a sua formação? Existe uma ideia, né, de que quem é professor pode ser educador cristão. E não é bem assim, não é? Porque a educação secular, ela trabalha com outros objetivos, não é? E o nosso objetivo é o ensino bíblico, é o amadurecimento cristão e o crescimento espiritual da pessoa. Então, precisa ter uma formação específica. Nós temos agora a nossa antiga Associação de Educadores Cristãos Batistas do Brasil, agora se tornou Ordem dos Educadores, e uma das exigências para se associar à Ordem dos Educadores é que a pessoa tenha uma formação numa instituição agregada à ABBET. Então, não é qualquer curso de educação que vai formar o educador cristão, tá? E para ele ser um educador cristão pertencente à ordem dos educadores, ele precisa ter uma formação num dos seminários, onde tem o curso de educação cristã ou teologia com especialização em educação cristã, tá? Então, nós temos o SEC, que dá essa formação, embora seja um curso livre, não reconhecido pelo MEC. Tá? E temos alguns seminários, algumas faculdades batistas que oferecem o curso, mas com reconhecimento pelo MEC. E aí é a critério da pessoa, do interesse da pessoa, se o objetivo dele é simplesmente servir, sem se importar com a formação, com o diploma, né, reconhecido, ele pode fazer um curso livre, desde que seja reconhecido, seja algum seminário ligado à ABBET, tá? Então, nós temos agora o curso de pós-graduação que está sendo oferecido pela Faculdade Batista de São Paulo. Esse curso de pós-graduação ele pode ser feito por pessoas que tenham qualquer curso superior, mas que queiram se especializar em educação cristã. Inclusive, eu estou fazendo esse curso de pós-graduação. E tem também na faculdade Da a Vanessa Batista esteve falando, Pioneira, no Rio da Grande do Sul. Pioneira também está oferecendo. Então, agora ninguém pode dizer, eu não posso, não tenho onde me formar, porque, graças a Deus, nós temos vários locais. Seminário de Goiânia, Seminário Batista de Goiânia também tem o curso de educação cristã. O SEC tem os polos, né, Laodiceia, O também, né? SEC tem os polos, eu creio que agora em todos os estados do Brasil tem 20 e poucos polos. Eu E o creio que CIEM também, né? e o CIEM também, sendo que o CIEM são cursos de menor duração, né? Mas o curso específico para a educação cristã é o SEC, e temos polos em todos os estados do Brasil. É só fazer contato com o SEC para saber onde é o polo da sua região. Muito bom. Nós estamos recebendo aqui a mensagem também. Acredito que, com certeza, aí a irmã Laodiceia conhece, é o pastor Jonas Xavier de Pina. Né? Conheço muito. Ele mandou uma mensagem para a gente aqui. Boa tarde, estamos participando deste encontro. Gostaria de parabenizar nossa junta através da Rádio 316, pois com isso nosso povo vai sendo informado sobre aquilo que podemos fazer como igreja. O tema de hoje é muito sugestivo para todos. Pastor Jonas Xavier de Pina, da CIB de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Pastor Jonas, já conheço aí das reuniões de conselho da CBB, né? Quando ele vem ao Rio também. Um abraço para o senhor. Obrigado pela participação aqui no Batistas em Pauta. E complementando aqui a nossa irmã Maria Luzia, quando vocês estavam falando também do trabalho de terceira idade, educador cristão, ela compartilhou também que na igreja dela, no mês da juventude, fizeram um amigo secreto de oração e só revelaram no final do mês, né? Falou que foi Muito muito legal bom. a interação com a igreja. Fica uma dica aí, né, para quem está ouvindo a gente. As nossas igrejas não trabalham essa interação, né, entre as gerações, que é muito importante.
Eu já quero agradecer vocês, Laodiceia, Vanessa, pelo tempo aqui conosco no Batistas em Pauta. Tenho certeza que quem ouviu e quem vai ouvir depois vai ser edificado e vai aprender muito. Agora, quero deixar o espaço livre para vocês deixarem suas considerações finais, se quiserem deixar uma palavra às igrejas, aos líderes. Vou começar pela Vanessa. Então, foi um prazer estar com vocês nesse espaço de tempo. Que Deus possa nos abençoar. E a sua palavra nos fala que se é ensino, esmere-se em fazê-lo, né? Então, que o trabalho da educação cristã seja feito com esmero e dedicação. Se você é líder, observe aqueles que são vocacionados e invista neles para o exercício dessa obra, dessa missão. Que Deus possa nos abençoar, nos capacitar, nos habilitar para aquilo que Ele tem preparado para esse tempo. Amém? Amém. E eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade. E eu tenho assim como base, né, no meu trabalho o versículo de Mateus 28:19, né? Portanto, indo fazei discípulos. E o que é fazer discípulos? É fazer alunos, é ensinar. E Jesus, ele deixou a mensagem dele, que a gente continue ensinando, né? Então, a gente tem que estar ensinando a todos os momentos. E há poucos dias eu falei para os seminaristas, o que é pregar, se não ensinar, não é? Se você está pregando, você está falando sobre Deus, você está ensinando sobre Deus. E não adianta também a gente só falar do Evangelho, falar de Jesus e não dar continuidade. Então, o ensino é primordial. Ele precisa existir em todas as igrejas. E meu pedido é que os pastores, os líderes não desprezem o ensino nas suas igrejas. Amém. Porque isso é que vai dar continuidade à obra do Senhor, isso que vai dar continuidade ao trabalho pastoral e apoiar o trabalho pastoral da igreja. 24 horas compartilhando